Vamos falar um pouco de xadrez. Você sabe, o jogo dos reis. Primeiro, você precisa de um tabuleiro e algumas peças de xadrez. Então, como se paga por seus conjuntos de xadrez? Bom, o dinheiro é sempre bom, mas em Sydney, na Austrália, eles aceitaram um cheque, mate. Ok, vou parar. De acordo com a lenda, tudo teve início quando uma jovem que se tornou rainha enviou 2 de seus filhos para pôr fim a uma rebelião contínua em sua terra. Infelizmente, um de seus filhos não conseguiu sobreviver à rebelião. O outro logo percebeu que estava com muito medo de levar a notícia de partir o coração para sua mãe. Então, pediu o conselho do homem mais sábio do reino. Seu nome era Kafalani. "Me dê 3 dias", disse o sábio, e foi pedir ajuda de um carpinteiro e 2 cores diferentes de madeira, branco e preto. Ele então pediu ao carpinteiro para fazer uma tábua com esses pedaços de madeira e desenhou 64 quadrados nela. O sábio então criou um jogo usando o tabuleiro e começou a jogá-lo com um de seus alunos, para que ambos se tornassem proficientes. O foco do jogo era em torno de diferentes peças, cada um com regras específicas de como se movimentam no tabuleiro. A peça mais importante do jogo era o rei. Esta peça precisava ser protegida a todo custo. Uma vez que o jogo terminasse, o vencedor diria Shah Mato, que significava que o rei não tinha mais saída. A rainha logo descobriu sobre Kafalani e seu jogo e pediu que ele viesse à corte para que ela também pudesse ver o jogo. Ele jogou na frente dela com seu aluno, e assim que o jogo acabou, eles proferiram a frase final Shah Mato. Uma mulher sábia, a rainha entendeu a mensagem de Kafalani e percebeu que um de seus filhos não estava mais com ela. Nunca saberemos se a história da rainha sábia é verdadeira ou não, mas é uma das muitas lendas sobre a invenção do xadrez. Uma das primeiras formas conhecidas de xadrez era chamada de chaturanga e remonta ao século VI d.C. Podemos encontrar menções a esse jogo no norte da Índia, no Império Gupta. O nome chaturanga significa as 4 divisões, que significam bigas, elefantes, cavalaria e infantaria. Estes eram os 4 tipos de peças usadas para jogar. Era tão popular que se espalhou para o resto do mundo, inicialmente chegando à Pérsia, onde foi chamado de chaturungi. O jogo mudou inúmeras vezes até o século XV, com cada país tendo diferentes variações. Em alguns países asiáticos, por exemplo, as peças eram colocadas nas interseções dos quadrados do tabuleiro, em vez de nos próprios quadrados. Na Mongólia, os tabuleiros eram de 11 por 10 quadrados, em oposição ao padrão de 8 por 8. O século XIX viu o início dos primeiros torneios de xadrez e até mesmo o primeiro campeonato mundial oficial, que foi realizado em 1886. Wilhelm Steinitz se tornou o primeiro campeão mundial de xadrez. Em meados do século XX, os jogadores de xadrez geralmente dependiam de táticas e tinham um jogo extremamente dinâmico. No entanto, com a invenção de bancos de dados e motores de xadrez, o jogo foi revolucionário e tornou-se mais previsível. É possível jogar xadrez através de sites, e estima-se que, hoje em dia, cerca de 600 milhões de pessoas saibam jogar xadrez em todo o mundo. O movimento das peças no tabuleiro é bastante simples, mas as possibilidades de jogo são infinitas. Os cientistas estimaram que há entre 10 elevado na potência 111 e 10 elevado na potência 123 posições possíveis no xadrez. Isso é incrível! Isso é mais do que um número de átomos no universo observável, que é estimado em algo entre 10 elevado na potência 78 a 10 elevado na potência 82. Em teoria, o jogo de xadrez mais longo pode ter até 5.949 movimentos. O jogo oficial de xadrez mais longo aconteceu em 1989 e teve 269 movimentos. Os jogadores levaram mais de 20 horas para terminar a partida, a qual terminou em empate. A peça mais poderosa do tabuleiro é a rainha, pois combina os movimentos da torre e do bispo. Inicialmente, esta peça era chamada de conselheira e não era tão flexível quando se tratava de seu alcance de movimento. No entanto, começou a ser chamada de rainha em algum momento do período medieval na Europa. Alguns historiadores argumentam que esta peça única foi capaz de se tornar a mais perigosa do tabuleiro no século XV, devido aos muitos exemplos de poderosas governantes femininas naquela época. Este jogo está tão enraizado na cultura popular que o segundo livro impresso em inglês na história foi sobre xadrez. Era chamado simplesmente de O Jogo de Xadrez e foi publicado por William Caxton na década de 1470. Pensamos no tabuleiro de xadrez dobrável como uma maneira legal de guardar corretamente as peças de entre as partidas, mas foi inventado com um propósito completamente diferente em mente.
Por alguns períodos da história, o xadrez foi proibido por diferentes razões. Em 1254, por exemplo, o rei Luís IX da França proibiu o xadrez porque o via como um jogo inútil e chato. As pessoas precisaram encontrar maneiras de continuar a jogar, então criaram o tabuleiro dobrável. Uma vez fechado, o tabuleiro poderia ser facilmente colocado em uma estante e confundido com 2 livros. Podemos ter tropeçado em várias peças antigas de xadrez aqui e ali, mas os conjuntos de xadrez completos mais antigos foram encontrados na ilha de Lewis, no norte da Escócia. Eles datam do século XII. Pela aparência, os cientistas acreditam que foram fabricados na Islândia ou na Noruega. Devido à sua aparência única, foram usados como material de origem para várias peças de xadrez em filmes. Não é apenas divertido, mas o xadrez tem muitos outros benefícios. Especialistas em neurologia o veem como uma maneira eficaz de melhorar as habilidades de memória. Isso porque ele força a mente a resolver problemas complexos e criar as melhores estratégias. Seus efeitos benéficos nos jovens levaram à introdução do xadrez em algumas escolas em vários países. Também tem sido ligado a notas mais altas e melhor comportamento. Alguns jogadores são tão bons no xadrez que podem jogar com os olhos fechados. János French, um jogador húngaro, estabeleceu o recorde em 1960 por jogar contra 52 adversários diferentes ao mesmo tempo, enquanto estava de olhos vendados. Se isso não for impressionante o suficiente, ele acabou ganhando 31 dessas partidas. Outro jogador de xadrez impressionante foi Emanuel Lasker, um matemático e filósofo que deteve o título de campeão mundial de xadrez por mais tempo do que qualquer outro jogador. Ele reivindicou os títulos de 1894 a 1921 por 26 anos e 337 dias, se você estiver fazendo as contas. Em 1985, um escritor, ativista e jogador de xadrez chamado Garry Kasparov tornou-se o mais jovem campeão mundial de xadrez até hoje. Ele tinha apenas 22 anos. Além do campeonato mundial, o maior título que um jogador de xadrez poderia receber é o de grão-mestre. Esses prêmios são dados para performances de alto nível em jogos de xadrez, e para ganhar o título de grão-mestre, você deve ganhar 3 desses prêmios. Uma vez concedido, o título é mantido por toda a vida, mas pode ser revogado em caso de trapaça. Mas como se trapaceia no xadrez? Uma das maneiras mais comuns hoje em dia é usar um computador para ajudar a escolher os melhores movimentos, já que os computadores agora são muito melhores no jogo do que os humanos. Em 1997, por exemplo, um computador desenvolvido pela IBM chamado Deep Blue se tornou famoso por derrotar o campeão mundial Garry Kasparov. Quanto ao mestre de xadrez mais jovem do mundo, seu nome é Abhimanyu Mishra, dos Estados Unidos. Ele quebrou esse recorde em 2021 com apenas 12 anos e 4 meses de idade. Surpreendentemente, ele começou a aprender a jogar quando tinha apenas 2 anos e meio de idade. O recorde anteriormente era de Sergei Karyakin, que se tornou o grão-mestre mais jovem aos 12 anos e 7 meses de idade, em 2002. O primeiro programa de computador desenvolvido para jogar xadrez foi inventado em 1951 pelo matemático Alan Turing. Nenhum computador era poderoso o suficiente na época para processá-lo, então Turing precisou testá-lo sozinho. Ele realizou os cálculos e jogou de acordo com os resultados, cada movimento levando vários minutos. Thomas Wilson, um inventor inglês, criou o relógio de xadrez em 1883 para ajudar na jogabilidade. Sua invenção apresenta uma gangorra com 2 relógios iguais equilibrados nela. Antes disso, os jogadores costumavam controlar o tempo de seus movimentos com ampulhetas.